Graça e a paz a todos. Estamos juntos nesse momento. Muito obrigado por você estar aí me ouvindo do outro lado. Que Deus possa continuar iluminando sua mente. Quero mandar um abraço para todos vocês que estão me ouvindo. Que Deus possa a cada dia estar na vida de cada um de vocês. Eu sei que está, porque vocês são o templo do Espírito Santo, tá bem? Meus queridos e amados, vocês somos desviados de uma igreja. O nosso assunto nesse momento é esse. Vocês estão desviados de quem? De quem que você desviou? De Deus ou do lobo? Olha, de Deus ninguém desvia. Até mesmo lá no Velho Pacto, na Velha Aliança, Jonas tentou desviar de Deus, mas não conseguiu. E olha que lá no Velho Testamento estava todo mundo morto nos seus pecados e nos seus delitos. E Jonas tentou desviar de Deus e não conseguiu. Ele foi para o navio, foi para o fundo de um porão, escondeu, depois deu um rebuliço lá no mar, o capitão jogou ele no mar, a baleia veio e tragou ele, e ele orou a Deus lá no ventre do peixe, do grande peixe. Ele orou e Deus ouviu. Então, está aí a prova que ninguém consegue desviar de Deus. Agora, do homem, sim. Você quer desviar do mal? Você quer desviar dos diabos? Então, preste bastante atenção, que nesta noite, neste momento, vai ser a tua oportunidade de você desviar do diabo. A palavra de Deus disse lá em João 10, disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quando fala ladrão, ele está referindo que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função do diabo. E disse mais a palavra. Jesus disse: eu sou o bom pastor, que dou a vida para as ovelhas. Todos aqueles que vêm antes de mim são ladrões e salteadores. Então Jesus já estava referindo que os pastores que estavam antes dele, que veio antes dele, eram ladrão e salteadores. Ele está apontando os pastores, disse Jesus. Jesus disse que ele é o único pastor. É ele que dá a vida para as ovelhas, e vida com abundância. Então vamos entender isso daqui. Por que Jesus disse isso daqui? Essa parábola. Jesus disse porque lá na Velha Aliança tinha um templo chamado Casa de Deus, Templo de Deus, sinagoga. Ali era o templo físico, porque não tinha não era espiritual ainda, era físico. Só passou a ser espiritual depois que Jesus veio salvar a humanidade. Aí passou o tempo agora, são eu e você. É o Espírito Santo que habita em mim e você, nós somos templo espiritual. Nós somos templo de Deus. E o templo físico, Jesus derrubou e disse, não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derrubado. E derrubou. E não é para fazer mais, mas eles é teimoso. Eles continuam fazendo para prender o povo lá dentro, igual na época da lei, na sinagoga, para tomar dízimo e oferta. Então a palavra de Deus disse aqui, lá na Velha Aliança, que Deus deu a Moisés. Mas isso daqui ia acabar depois que Jesus oferecesse todo o sacrifício e pôs fim na lei. Mas enquanto Jesus não pôs fim na lei lá na cruz, e estava valendo esse templo, chamava sinagoga. Então, Malaquias 3,10 diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me isto, diz ao Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar
sobre vós bênção sem medida. Por isso, vossa causa, repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Está tratando de fruto da terra. E a vossa vide de campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamará felizes, porque vos serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos e amados, Jesus, a palavra de Deus disse aqui, antes de Jesus vir, o templo lá em Jerusalém tinha os sacerdotes, os levitas, que cuidavam daquele templo e ele não tinha tempo para plantar, e os levitas não tinham terra de herança. Então todos que plantavam ali, que herdou aquela herança ali, tinham que plantar e uma vez por ano levar os mantimentos à casa do tesouro, que é a sinagoga. Só que é uma vez por ano. Os pastores dizem que eles pregam a verdade, diz que está na Bíblia, mas eles não cumprem o que está na Bíblia. Porque se eles for para cumprir, vai ter que tomar aqui dinheiro e dízimo uma vez por ano. Não é todo mês, não é todo dia, não é toda vez que vai na sinagoga. É uma vez por ano. E eles tomam todo dia e todo mês. É uns cães gulosos. Já não prega a verdade, já começa a falhar aqui. E diz que está na Bíblia. Se está na Bíblia, então ele tem que pregar conforme está. Mas se ele tomar dízimo uma vez por ano, e é mantimento, não é dinheiro, não tem como ele enriquecer. Não tem como ele deleitar nas custas do povo, nas custas do membro. E lá em Gênesis, a palavra, a ordem de Deus é: o homem lavrar a terra e comer suor do seu rosto. Mas ele não lava, ele não come suor do rosto deles, ele come suor do rosto do outro. Já está tudo errado. Então, meus queridos, e Deus também não deixou obra para o homem fazer na terra. A palavra de Deus disse lá em Gênesis, disse que Deus fez todas as obras em 6 dias e descansou o 7º. Se ele fez todas, não tem obra mais. Correto? Então, o que é que acontece? O povo está gemendo na mão desses lobos vorazes. Não tem como escapar deles, porque o povo quer conhecer a Deus de toda maneira. Porque o povo está oprimido, em depressão, doente. Então, para eles, tudo que oferece em nome de Deus, eles vão para ver se acha uma solução. E chega lá, as coisas só pioram. Porque daí eles vão prender o povo na mão deles, vai escravizar e algemar, e eles morrem dentro e não saem. Porque depois que entrar ali, é a mesma coisa entrar no cativeiro. Um ladrão pegar a pessoa, algemar e levar para o cativeiro. Quando pagar tudo, não sai. E só sai morto, se abusar. Só sai morto. Eu ainda escapei em vida, graças a Deus. E graças à graça de Deus, eu escapei com vida. Estou aqui para contar a história para vocês, que eu fiquei 30 anos dentro desses lugares. Quando a graça chegou na minha vida, as coisas mudou e eu dei no pé e deixei falando sozinho. Porque, meus queridos e amados irmãos, antes de Jesus vir a essa terra salvar o povo, já tinha essa religião de tomar dinheiro em nome de Deus. E Jesus veio e acabou com isso. Mas só que eles voltaram a praticar de novo e agora se alastraram de uma tal maneira, se não tiver um homem na direção do Espírito Santo para abrir o olho do povo, as coisas vão de mal a pior. E Deus não aceita barganha. A palavra de Deus diz que nós veio esse mundo, não deu nada a ele. E por que depois nós estamos aqui, alguém vem pedir em nome dele, diz que ele está pedindo? Não, Senhor. Quem está pedindo é os cães gulosos, é em nome dele. Está entendendo? Então, o que acontece? Abre o olho enquanto é cedo. Os crentes que estão aí dentro das igrejas, está na mão desses líderes religiosos. Olha, vocês sabem de uma coisa, eu não estou pregando para católico, eu não estou pregando para espírita, eu não estou pregando para os feiticeiros, o da Umbanda, não, senhor, eu estou pregando para os crentes, porque é os crentes que vêm deturbando a palavra de Deus dentro desses lugares. O pastor manda eles falar para o povo vir para este lugar chamado igreja, que igreja não é lá, a igreja somos vida e templo somos nós.
Vinde para esse lugar que Jesus está voltando. Se ele voltar, não estiver dentro da igreja, vai ficar. Meus queridos e amados, isso é um grande engano. Que Deus, Jesus já veio e ele mora dentro de nós. O Espírito Santo mora dentro de mim, dentro de você. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos um guia e esse guia chama Espírito Santo de Deus. Amém? Meus amados, sai dentro desse lugar enquanto é tempo, porque senão você vai morrer dentro desse lugar sem viver o reino de Deus. Viver o reino de Deus não é ficar dentro de um local chamado igreja. Viver o reino de Deus é você sair desses lugares e viver o reino de Deus, conforme a palavra diz, que o reino de Deus já está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Esse é o reino. Ele reina dentro de mim, dentro de você. Antes de Jesus vir à terra, Jesus chegou e falou: buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Por que Jesus falava isso? É porque antes de Jesus vir, ou até mesmo quando Jesus estava na terra pregando o Evangelho, o Espírito Santo não habitava em ninguém daquele povo, porque estava em pecado. E o Espírito Santo não habitava em tempo sujo, que é o tempo que é o corpo deles, que estava ali em pecado, herdado de Adão e Eva. Mas Jesus veio e Jesus pôs fim nesse pecado, que é a lei de Moisés. E depois de Jesus morreu, ressuscitou, ele veio com a chave da morte na mão e disse: agora vós somos a minha igreja lavada, remida, regenerada, sem mancha, sem mácula, sem ruga. A igreja perfeita. Estamos da cruz para cá, todos que nascem. Nós morreu com Cristo na cruz, ressuscitou com Cristo na cruz e foi batizado com Cristo, com o Espírito Santo na cruz, na morte de Cristo. Cristo já fez todos os processos espiritual. Nós estamos perfeitos no espírito, mas na carne somos fracos. A palavra de Deus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós devemos dominar nossa carne e dar lugar ao Espírito Santo. Não é dar lugar porque já mora dentro de nós, fazer a vontade de Deus, para que o Espírito Santo venha se alegrar e manifestar em nossos corações, mostrar essas verdades, a paz, a alegria e o amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, segundo o próximo a ti mesmo. Então, meus queridos e amados irmãos, nós estamos no mundo, nesse país chamado Brasil, completamente enganado. Os homens se diz ser homem de Deus, mas lá no fundo ele está te enganando. Por que eles é homem de Deus e você não? Quem é que fez ele homem de Deus? Quem? Me explica. E você? Quem é que fez ele homem de Deus? Foi Cristo lá na cruz. Quem é que fez você que não está na mão dele? Foi Cristo lá na cruz. Todos nós somos homens e mulheres de Deus. Nós não precisamos ficar numa mão de um homem corrupto para dizer que nós somos de Deus. Nós somos de Deus, a Deus da cruz para cá. Nós somos lavados e remidos e regenerados, sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Nós temos falha por não conhecer essas verdades. Depois que nós conhecemos essas verdades, é fácil consertar a nossa falha. É só parar de errar. Certo, meus queridos? Olha, saia desse lugar enquanto é tempo. Abre o olho, porque vocês não estão servindo a Deus, estão servindo o homem. O homem coloca regra, dogmas, eles querem status para eles querem que a igreja é deles, a igreja é deles, o CNPJ é deles, a empresa é deles, é ele quem manda, você é o servo, você é o funcionário deles, você que paga o salário deles, você é o único funcionário que paga o salário, o patrão é você. Tudo isso em nome de um Deus vivo. E Deus está despertando homens e mulheres para que fale essas verdades. Meus amados e queridos irmãos, abre o olho enquanto é cedo, porque desperta. Apóstolo Paulo vem com o Evangelho da Graça e diz: desperta, ó tu que dorme. Tem muitos crentes dormindo dentro desse lugar, está roncando, até babando de tanto dormir, e não desperta para a graça de Deus. E Cristo diz: desperta, ó tu que dorme, que Cristo quer resplandecer o Evangelho da graça e você não dá ouvido.
Dá ouvido para o Espírito Santo. Creia nessa palavra que Cristo fez todo o sacrifício na cruz do Calvário. Não precisa mais de você fazer sacrifício. Desperta essa palavra dentro de você que Cristo trouxe de graça vai se dar. Não precisa pagar para ninguém pregar a palavra para você. Tem que pregar de graça. Esta revelação que estou passando para você, somente aquele que está fora da chamada igreja não está na mão de homem, que o Espírito Santo tem compromisso com ele, porque quem revela é o Espírito Santo. Pregar o Evangelho não é um título, pregar o Evangelho é um dom. Deus levanta quem Ele quer e me levantou para abrir o olho de vocês. Amém, meus queridos? Um abraço, um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo. Tem mais graça e paz. Amém?